O Palmeiras se movimenta nos bastidores, mas nem toda movimentação vira contratação. Enquanto a torcida debate nomes, cifras e promessas, a diretoria trabalha com cautela, estratégia e prioridades bem definidas. Nas últimas horas, surgiram informações importantes envolvendo possíveis reforços, negociações descartadas, monitoramentos silenciosos, além de declarações fortes que reacendem debates políticos e institucionais dentro do clube. Quem realmente interessa ao Palmeiras no mercado? Por que alguns nomes badalados estão fora dos planos? E até que ponto o clube está disposto a ir para montar um elenco competitivo sem comprometer seu modelo de gestão? É isso que você vai entender agora, com informação, contexto e análise aqui no Alviverde Play. Falei com uma pessoa que tem muito trânsito no futebol mexicano, que faz muitas negociações no futebol mexicano e que esteve acompanhando de perto essa negociação na última janela. Consultei se o Palmeiras iria fazer uma nova investida, uma nova oferta para tentar tirar ele do Toluca. E a resposta foi, sim, o Palmeiras voltou a fazer contatos e entender a situação do Marcel Ruiz. E a resposta que foi dada ao Palmeiras, ou a quem consultou o Palmeiras, e a pessoa me disse, nem sei se foi o Palmeiras ou se foi algum intermediário ou alguém em nome do Palmeiras, mas a resposta foi, o jogador tem vontade de jogar no futebol europeu. No Gerson mesmo, gente, do Flamengo, que foi para a Rússia, meio campista, está no Zenit agora. Tem essa história? Não, tem a história de que ele foi oferecido, mas não vai rolar. Aí, primeiro, o Palmeiras... Ou seja, aquela história de que ele está insatisfeito mesmo, de que ele, né, a gente via pelo semblante dele que ele não estava feliz. Mas aí, né, gente, vamos voltar nessa história, tá? Porque forçou para ir embora, toda a história do pai, e aí quando chega lá, não está feliz e quer voltar. São Petersburgo é uma cidade feia, Rio Niva. Rio Niva ali, do lado do palácio onde morava Lenin. E Lenin chegou ali de barco, deu o golpe de Estado e depois levou a capital para Moscou, porque ele era muito perto do Rio. Mas vamos lá, PVC. Ele foi oferecido, então? Aí o que eu li foi que o processo era de 159 milhões de reais. Oferecido por quem? Marcão? Oferecido pelo Zenit. E aí o Palmeiras já deixou claro que o negócio seria caro demais. E circulou a história de que poderia ter o envolvimento de algum jogador da base para compensar esse valor. Mas o Palmeiras não está pensando nisso. O Palmeiras entendeu que o negócio é muito caro e descarta o negócio. Não é a prioridade do clube. O clube vai procurar um volante, vai procurar um zagueiro, vai procurar um atacante, não vai procurar o Gerson. Até porque o Gerson vai chegar e daqui a 6 meses ele pode estar querendo ir para outro clube. Então, tudo na vida tem ônus e bônus. Não vai rolar, Gerson. Lembrando que o Zenit pagou a multa rescisória do Gerson no Flamengo, que foi 25 milhões de euros, o valor que o Palmeiras pagou pelo Vitor Roque, por exemplo. Exatamente. E a gente vai lembrar, nesse recorte recente de jogadores que a torcida do Palmeiras queria muito, né? O caso do Danilo, né? Que foi para o Botafogo. O Danilo custou por volta de 22 milhões de euros no Botafogo e o Palmeiras, na época, falou a mesma coisa, que não iria atrás do jogador por ele ser muito caro. Tinha alguma chance de o Verdão contratar Matheus Pereira? O meio atacante, grande craque do Cruzeiro, tem vínculo apenas até junho de 2026. Isso significa que a partir de janeiro ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior, para chegar de graça na metade do ano. Pois bem, Cruzeiro tenta renovar o contrato com o Matheus Pereira desde o primeiro semestre desse ano. E a promessa do jogador e do empresário dele, do Eduardo Maluf, é de que a resposta em relação a essa renovação aconteceria ao fim das competições, ou seja, nos próximos dias deveremos ter novidades. O Palmeiras não admite, mas monitora os passos do Matheus Pereira, por entender que ele é o tipo do jogador que cairia como uma luva. O Matheus Pereira, porém, fez uma promessa aos dirigentes do Cruzeiro. Ainda que não renove seu contrato, ele assegurou que não vai trocar o Cruzeiro por um outro clube brasileiro sem render qualquer centavo ao Cruzeiro. Vale a lembrança de que ele havia sido comprado por 5 milhões de euros junto ao Al Hilal. Raposa tem 50% dos seus direitos econômicos. O Matheus Pereira tem adiado essa renovação de contrato no Cruzeiro porque cogita voltar a morar na Europa. Seria um desejo dele e da sua esposa.
Atleta que ganha na casa dos 2 milhões de reais por mês, Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, já aceitou aumentar consideravelmente seus vencimentos. Em relação ao Verdão, o Palmeiras ainda busca um zagueiro e um volante de forma emergencial, um camisa 10 também faz parte. Eu tenho respeito por todos os clubes que eu joguei. Nunca fui um cara que desrespeitei alguém na minha carreira e nenhum clube também, mas se eles acham isso mais importante falarem de mim do que quando eles ganham um título, isso demonstra a grandeza do clube. Eles estão mais preocupados comigo do que com festejar a Libertadores. Então, eu não fico assim... Eu não tenho rancor no coração, não tenho nada. Eu tô no Palmeiras, o mais importante hoje é o Palmeiras e a gente vai agora, como eu disse, descansar. Vamos focar e ver o que a gente tem que melhorar pro ano que vem, porque a gente ano que vem vai ganhar grandes conquistas. Dando essa declaração, respondendo às provocações que ele recebeu aí nessas últimas semanas, nesses últimos dias. Isso é coisa de rede social aí, né? É a resposta para rede social. Para rede social, exatamente. Para a torcida, né? Porque os jogadores do Flamengo mesmo, diretoria, comissão técnica, não deu bola pro André Pereira. A única coisa que eu vi o jogador do Flamengo fazer com ele foi o Cebolinha meter a bola na caneta dele e quase fazer o gol. Só isso que eu vi. Eu me lembro disso. Os jogadores não falaram nada. No campo ele tomou uma caneta. E o Cebolinha quase fez o gol no final do jogo. Foi até um drible bonito do Cebolinha. O que eu acho que teve, na verdade, foram os jogadores do Flamengo com o Vinha, né? Que o Vinha jogou no Palmeiras, aí cantaram a música lá do Palmeiras, do Mundial, não sei o que lá. Acho que foi isso. Mas do Andréas, realmente, eu não lembro de jogador do Flamengo provocar. Começa 2016 ou 2018, que os jogadores do Palmeiras passam em frente à loja do Flamengo lá, que tem no aeroporto Santos Dumont, e cantam música, provocam. Aí começou ali e continua a gente sendo futebol, gente. Daqui a pouco não pode nem ter uma gozação e tal. O Vamp definiu bem outro dia, quando você falou uma coisa sobre ele foi contratado e a torcida festejava por um erro dele. Isso é mais ofensa pra mim. Exato. Pô, legal que você errou e nós ganhamos. Isso do Palmeiras. De certa forma, é muito mais grave. Exato. Não é porque o cara foi bom. Tá me gozando, gozação. Tá tirando sarro. Chegou aí o cara porque deu título pra nós. Título, que ele errou. Não assim, um ótimo jogador. Ele é um ótimo jogador. Ele é um ótimo jogador. Eu falei isso. Foi uma bela contratação, sem dúvida alguma. Agora, o que eu achei também é o seguinte, nessas duas finais, especialmente essa segunda, um jogo desse, eu esperava mais dele. Sabe? Sim, achei ele meio, como diz os argentinos, peito frio. Sim, sabe? Muito. Inclusive nessa caneta. Essa caneta, desculpa, amigo, ele não toma aquela caneta. Eu sou expulso. Estou perdendo de 1-0. O técnico me colocou no meio campo, eu e mais um só. Tive que carregar um piano ali. O time perdendo, não criou nada. Ainda toma uma caneta do Cebolinha no final. Eu faria falta, entendeu? Não deixaria a jogada concluir. E seria expulso, dane-se, que se dane. Eu achei ele meio peito frio nessa final. E lembrando que antes daquela final Palmeiras e Santos, ele também tinha dado uma entrevista. As promessas que a senhora falou que tinha. A senhora falou que não ia mais ter jogador barato, que não ia mais ter aposta. E a senhora gastou 200 milhões e não trouxe nenhum titular para o nosso clube. A senhora falou que ia ter um setor popular nesse estádio aqui. E a única coisa que a gente está vendo são ingressos mais caros. A senhora falou que a camisa do Palmeiras era cara. Uma população nesse país aqui que ganha R$ 1.500, R$ 2.000, que é muito longe da realidade, graças a Deus, da maioria de nós. Mas não é longe da realidade do nosso torcedor. Às vezes a gente olha muito da porta para dentro, mas esquece de olhar da porta para fora. Do pai de família que ganha R$ 1.500, R$ 2.000, e que não pode trazer o filho dele aqui para ver o jogo do Palmeiras, porque o ingresso mais barato custa R$ 100, R$ 200. A senhora falou que ia atender no setor popular. Cadê o setor popular? A senhora falou que o clube social e que o Palmeiras vai ser mais acessível para o povo. Cadê essa acessibilidade? Então a senhora não cumpriu as suas promessas. A senhora não cumpriu as suas promessas. E muitas vezes que a oposição ou pessoas que se manifestaram contrário a algumas ideias da Leila Pereira, sempre foi criticado porque ele nunca atendeu, às vezes, o pedido da oposição. Você teme que ele, por exemplo, não libere a fita da gravação da reunião, Coronel? Não, o Alcir é um cara correto, um cara honesto. E eu acho que ele nem vai fazer isso porque isso aqui vai ser via judicial. Então, se ele fizer isso, ele está omitindo. E eu duvido. Eu acho ele um cara de bom senso, equilibrado, um cara muito bacana. Ele fica acuado, porque ele está numa condição de presidente do conselho. É difícil você também
não ajeitar mais para a situação do que para a oposição, né? É difícil, eu entendo a posição dele, mas ele é um cara muito correto, viu? Eu elogio, mesmo que ele não atenda, se não for por bem, vai ser por mal, quer dizer, vai ser via judicial e sem cortes, porque se houver edição, eu vou ter que, aí ele pode se complicar, tá certo? Ele não vai fazer isso, eu acho que ele é um cara decente. Terceiro mandato, ela comparou com o conselheiro vitalício. O cara se torna não vitalício. Tem nada a ver. Tem uma história no clube, não tem nada a ver com o executivo. O que você achou dessa comparação? E agora, cada vez mais, ela busca argumentos, né? Primeiro foram ideia de alguns conselheiros próximos, amigos. Depois ela já, antes da final do contra o Flamengo, mudar o estatuto, se mudar, eu não estou dando golpe. E agora, usando o vitalício, ou seja, seria uma presidente Leila Pereira vitalícia para sempre aí, Corona? Ela quer ser presidente. Ela deu o exemplo do Real Madrid, tá certo? Florentino Pérez. Do Florentino, que ficou 20 anos lá, que tá 20 mandatos, 20 anos no Real Madrid. O cenário deixa claro que o Palmeiras segue fiel ao seu modelo, planejamento, responsabilidade financeira e decisões tomadas com visão de longo prazo. Nem sempre isso agrada no curto prazo, mas explica por que o clube se mantém competitivo ano após ano. Entre negociações descartadas, jogadores monitorados e debates que ultrapassam o campo, o Verdão entra em um período decisivo para definir os rumos da próxima temporada, dentro e fora das 4 linhas. E para continuar acompanhando tudo o que acontece nos bastidores do Palmeiras, com informação confiável e análise sem ruído, inscreva-se no canal Alviverde Play, deixe o seu like, comente a sua opinião e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Até mais! Avante palestra!